Celebrai com júbilo ao nosso Criador, todos os seres que habitam na terra, porque Ele é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Sejamos gratos à sua bondade, seu livramento no nosso viver diário. Eu estou dando continuidade à série A Volta de Cristo a essa terra. A volta do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que virá nas nuvens com todos os seus anjos, clangor de trombetas. Será uma festa grandiosa para aqueles que estiverem preparados. E nesse pequeno estudo, dando continuidade, falarei sobre o princípio das dores. Pegue aí seu copo com água, deixe preparado, vamos consagrar, porque eu creio nessa consagração, a qual tem abençoado muitos, e no final vamos participarmos dessa bênção. No livro de Mateus, no capítulo 24, exaltado Senhor, seja a santidade da sua presença, seja a glória do Santo Espírito. Senhor, nos dê sabedoria para compreender os seus ensinamentos e que possamos prepararmos para a breve volta do teu Filho nas nuvens com poder e grande glória. Mateus 24, versículo 8. O Senhor fala tudo isto é o princípio das dores. E este princípio das dores são aqueles princípios que nós já sabemos: guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, maremotos, furacões, os quais têm ceifado milhares de vidas. Eu até ouço falar, muitos falam por aí, estão tão confiantes, crentes, que no Brasil não tem furacão, não tem terremotos, e continuam a deitarem em berço esplêndido, enquanto estes princípios das dores estão atormentando, ceifando a vida de muitas famílias, muitas pessoas enlutadas por furacões, enchentes, terremotos, maremotos, famílias sendo destruídas, filho tirando a vida de pais, pais de filhos. Isto não serve, não está servindo de alerta para as pessoas, para os crentes. Enxergam este princípio das dores com naturalidade, porque está acontecendo em outros países, continentes, e isso não serve de alerta para os crentes, principalmente aqueles que estão aqui no Brasil. No livro de Mateus 24, versículo 9, o Senhor fala:
sereis odiado por causa do meu nome e vos matarão. Pessoas não compreendem os cumprimentos proféticos. Em muitos continentes africanos, Moçambique, África, cristão tem sido ceifado as suas vidas, dezenas e centenas. Cristão tem sido incinerados vivos, degolados em praças públicas, por amor ao Santo Evangelho. E aí veja aos senhores este cumprimento, porque muitos aqui no Brasil não veem esse cumprimento, mas está se cumprindo em muitos continentes africanos, China, Coreia. Cristãos têm sido assassinados, degolados, incinerados vivos. E aí compreendam, senhores, os cristãos aqui no Brasil, em muitos outros lugares, estão tão confiantes que estas perseguições, estes princípios das dores, não irão atingi-los. Deus permita que estes que estão perdendo a sua vida por causa do Evangelho, estão sendo incinerados vivos, estão sendo perseguidos em muitos países, o Senhor permita que eles estejam descendo para a sepultura preparados. E este país é uma organização das trevas. Esse partido, ele é o partido das trevas em todo o mundo. É o mesmo da China, do Irã, Iraque, os continentes africanos e aqui no Brasil. Agora, compreenda o Senhor, a Senhora. Os cristãos, os crentes das igrejas, são milhares, podendo chegar a milhões, pastores que estão de acordo, têm votado nesse partido, porque ele é um só em todo o mundo. Em muitos lugares, esse partido desse senhor aqui no Brasil está ceifando vidas, incinerando cristãos vivos. E muitos crentes aqui no Brasil, como se não bastasse, muitos pastores estão de conformidade, votando nesse candidato, nesse partido que está incinerando cristãos vivos, continentes africanos, China, Coreia. E aí compreendam, senhores, os crentes que estão dentro das igrejas, eles estão tão confiantes que a perseguição não irão atingi-los, não irão chegar até eles, porque aí vejam, senhores, não são poucos crentes que estão de acordo com este partido, com esta organização das trevas em todo o mundo, que está incinerando cristãos vivos, degolando cristãos em praças públicas. E não são poucos os cristãos que estão de acordo com este partido.
Vejam, senhores, eu falo isso com lágrimas no coração. É triste saber. Embora a mídia, as notícias, os noticiários abafam, mas ainda hoje tem muitos cristãos perdendo a vida por causa da pregação do Evangelho, por causa do nome de Cristo. Mateus 24:9. Estão sendo odiados por causa da palavra. Milhares de crentes, podendo chegar até milhões, que votam nesse partido que está ceifando a vida de muitos cristãos do continente africano, Coreia, China, por aí. É de chorar, é de doer o coração ver que as igrejas estão cheias de crentes, todos, na sua imensa maioria, deitados em berço esplêndido, como se a perseguição nunca fosse bater na porta destes. Então estamos vivendo no princípio das dores. E muitas famílias estão sendo atingidas por estes princípios das dores. Se o Senhor fala deste princípio, porque esta dor vai se tornar intensa. Ela vai se tornar intensa. E aí vejam, senhores, quando essa dor que está apenas no princípio, muitas famílias, muitos países estão sendo atingidas por estes princípios, mas esta dor irá se transformar, ela vai se intensificar a ponto de autoridades não resolverem, hospitais não resolverem, médicos, remédios. Quando será isso? Quando o Evangelho for concluído e o Santo Espírito não for mais encontrado aqui nesse planeta. Aí os males não terão mais solução. Os remédios não vão curar, autoridades não vão resolver, os hospitais não irão resolver, remédios, porque a dor será cada vez mais intensa, sem solução. E aí compreendam, senhores, o maior objetivo desse estudo é que nós precisamos despertar. As pessoas falam, Brasil não tem maremotos, terremotos, Brasil não tem furacões, Brasil não tem isso, tal. Mas estes cumprimentos proféticos têm atingido famílias em todo o mundo. E aí compreendam os senhores, os cristãos creem tanto que vão continuarem deitados em berço esplêndido, que estão comunados, vendem seus votos a troco de uma migalha, votando nesse pessoal que estão exterminando a vida dos cristãos em vários países do mundo. E o meu conselho para os senhores, abrindo aqui um parênteses, é que se o senhor, senhora, dispõe de algumas economias, trabalhou, cansou, está
está guardando algumas economias, procura usufruir do seu suor com sabedoria, com entendimento. Procure usufruir dos seus recursos. Eclesiastes 2, versículo de 24 a 26. É bom que o homem goze do seu suor, dos frutos do seu trabalho. Muitos são os crentes que estão guardando, armazenando, mas não terão prazer de gastar. Não vai dar tempo de gastar. Irei escrever no próximo estudo que vai acontecer com as nossas economias. Então, se o Senhor, Senhora, dispõe de alguns recursos, está guardando, tem alguns projetos para realizar para o Senhor, faça. Não irá demorar. Tempo de angústia. Irei falar. Na angústia, nós não podemos desfrutar daquilo que nós conseguimos e guardamos. Então, para o Senhor, humildemente, não temos tempo para armazenar grandes quantias, porque muito em breve começará a angústia, a grande tribulação. E na grande tribulação, no tempo de angústia, é impossível desfrutar daquilo que nós conseguimos. Não está longe. Apocalipse 20, versículo 6. O Senhor fala: bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. O Senhor permita que estes que estão tendo a sua vida ceifada por amor à palavra possam estarem preparados para ressurgirem na primeira ressurreição. Porque a segunda ressurreição será a ressurreição dos perdidos. Recapitulando, Mateus 24, 9. Muitos cristãos ainda hoje é que os meios de comunicação abafam, estão perdendo a sua vida em praças públicas, morrendo incinerados por amor ao Evangelho. Veja esse cumprimento profético. Muitas vezes aqui no Brasil as pessoas não ficam sabendo, não dão importância e não se despertam a ponto do mesmo partido que está destruindo, incinerando, degolando cristãos em praça pública, muitos crentes aqui no Brasil estão de acordo com esse partido das trevas, com esses demônios das trevas que estão perseguindo cristãos em muitos países: África, Coreia, Nigéria, China. Não são poucos cristãos que estão sendo assassinados, exterminados por amor à palavra. Mateus 24, versículo 9. E isto não nos desperta, não tem despertado os pastores, muitos crentes dentro das igrejas, que até mesmo eles estão comunados com esse pessoal das trevas, que em muitos lugares estão perseguindo os cristãos por amor à palavra do Senhor. O Senhor fala: tudo isso é princípio das dores.
Imagina os senhores, ainda hoje, inúmeros cristãos estão perdendo a sua vida e ninguém fala. Imagina os senhores quando a dor se tornar mais intensa, quando ela intensificar. Quantos milhares, quem sabe, milhões, não serão exterminados. Permita ao Senhor que eu e os senhores, nós estejamos preparados, que se a perseguição bater a nossa porta, possamos estar preparados, que se perecermos na primeira ressurreição, possamos ressuscitar em glória para o encontro com o Senhor nas nuvens. Então, é hora de despertarmos. Não pensam, senhores, que tudo está às mil maravilhas. Não. O Senhor fala, tudo isso é princípio das dores. Embora não está ocorrendo na sua cidade, na sua rua, no nosso país, mas existem milhares de famílias sendo atingidas por estes princípios das dores. Isso nós devemos despertar para não sermos pegos de surpresa. Agora pegue aí o seu copo com água. Meu Pai, consagra esta água. Quem dela beber, receba bênçãos em abundância para a glória da sua presença. Vamos participar. Deixa um pouco dela, lava o seu rosto, lava os seus olhos, para que os nossos olhos físicos e espirituais possam serem abertos. Agora vamos fazer a oração da limpeza espiritual, a oração do fortalecimento espiritual. Essa oração tem ajudado milhares, inclusive a mim mesmo. Estenda suas mãos para cá, meu Pai, consagra as mãos desse homem, desta mulher. Quando colocarmos no alto da cabeça, todo o mal irá bater em retirada para a glória do seu nome. Coloque as suas mãos no alto da cabeça, feche os seus olhos e creia, meu Pai, na autoridade que puseste em minha vida, na autoridade da sua palavra, meu Pai. Passa com a tua presença do alto da cabeça desse homem, desta mulher, até a planta dos pés. Na autoridade da tua palavra, que o fogo do Espírito passa do alto da cabeça desse homem, desta mulher, deste irmão, desta irmã, desta família, e arranca, meu Pai, todo o mal. Eu declaro que as portas sejam abertas. Agora repita comigo, na glória do Cordeiro, na grandeza do Santo Espírito, na glória que é na presença do Senhor, joga suas mãos para trás com fé e diga, sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai, 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 para o abismo maligno, e não volte nunca mais. Receba a paz, a bênção, a libertação para a glória que é no nome do Senhor. Agora vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Se os senhores querem, feche os seus olhos e coloque as mãos no seu coração. Meu Pai, fortaleça a fé desse homem, desta mulher, desse irmão, desta irmã, desta família, Senhor. Que possamos juntos prepararmos para esse glorioso acontecimento que é Cristo voltando nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Exaltado e glorificado seja o seu santo nome. Amém? Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.